eu gostaria que você abrisse, né, a sua Bíblia aí no livro de Jeremias. Livro de Jeremias, capítulo 17, no versículo de número 1. Se você tem a sua Bíblia, abre a sua Bíblia para você acompanhar comigo. E você entender que o que eu vou ler está na minha Bíblia e também está na sua Bíblia e está na Bíblia de qualquer pessoa que tenha a Bíblia em casa. Vai também estar escrito na Bíblia dela ou dele, né? Livro de Jeremias, capítulo 17, no versículo de número 1. A palavra de Deus diz assim, ó. O título da palavra, né? O pecado engana e destrói. Presta muita atenção nessa mensagem, gente. Nesse título diz: o pecado, ele engana e destrói. E a verdade dessa palavra é: quantas são as pessoas que estão sendo enganadas pelo pecado? E depois de ter sido enganadas, estão sendo destruídas pelo pecado. A Bíblia diz que o inimigo, né, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E nessa mensagem você está vendo aqui a palavra de Deus dizendo que o pecado, ela engana as pessoas. E depois de enganar a pessoa, destrói elas. E essa mensagem é para que Deus ele possa dar para você o livramento. Para que esse mal não venha destruir a sua vida. Para que esse pecado não venha te enganar. Para que o mal não destrua o que você tem, o que você conquistou, o que você alcançou até aqui. E a palavra de Deus diz assim, ó, versículo 1. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diadema pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Presta muita atenção nisso. A Bíblia diz que o pecado, né, do povo está gravado no coração delas. E esses tempos atrás eu preguei aqui para vocês aqui na live que Deus ele tem o poder, se nós aceitarmos, de imprimir a palavra dele no nosso coração e gravar de imprimir a palavra dele na nossa mente e gravar os mandamentos dele no nosso coração. Mas aqui nessa mensagem está dizendo que o pecado ele está gravado na tábua do nosso coração. Tem muitas pessoas que ela tenta abandonar o erro e ela não consegue. E às vezes não consegue explicar o porquê não consegue sair. Porque o pecado está gravado. Eu estava explicando hoje para as pessoas aqui no altar que para Deus ele trabalhar na sua vida, ele trabalha através do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele tem esse poder, né, de colocar a casa em ordem. Ele tem o poder de transformar a sua vida, se assim você aceitar. E pastor, como que eu convido o Espírito Santo para entrar e fazer esse trabalho e remover o pecado do meu coração, que está gravado lá, o erro? É quando você toma uma atitude. Porque não tem como dois senhores habitar no seu coração. Ou Deus habita no seu coração, ou o pecado habita no seu coração. O Espírito Santo, ele quer que você venha ter um encontro com Deus. O pecado, ele quer afastar você de Deus. Então você tem que entender isso para você tomar uma decisão assim depois. E aqui eu acabei de mostrar para você que o pecado, ele engana e depois destrói. Está no livro de Jeremias, capítulo 17, no versículo 1. Então, quantas pessoas que estão sendo enganadas? Quantas pessoas? E por ser enganadas pelo pecado, quantas pessoas estão se sendo destruídas?
estão sendo destruídas. E a Bíblia fala que, infelizmente, o pecado ele está gravado no coração das pessoas. E olha o que diz mais a Bíblia no versículo 2. Por causa do pecado, né? Seus filhos se lembraram dos seus altares e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas, sobre os outeiros, sobre os altos outeiros. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado, e em todos os teus territórios. Assim, por ti mesmo, presta muita atenção, o versículo 4. Assim, por ti mesmo, te privarás da tua herança que te dei. Então, presta muita atenção. Eu sempre falo isso para vocês sobre a salvação era ser individual. E aqui Deus está dizendo que nós, por nós mesmos, iremos nos privar de receber a herança que o nosso Deus já nos deu. Expliquei novamente para as pessoas hoje que muita gente fala assim, pastor, eu não vou ser salvo porque eu sou pecador. Se for para ver isso, então ninguém vai ser salvo. Porque todos nós somos pecadores. Mas, pastor, então por que muitas pessoas não serão salvas? Por isso aqui, ó. Porque elas irão se privar da herança. Elas irão abandonar, abrir mão da herança que Deus deu. Então as pessoas não irão receber a salvação porque pecaram. Não. Elas irão perder a salvação porque, infelizmente, rejeitarão a herança de Deus. Abrirão mão daquilo que Deus está entregando para viver o momento, para viver os prazeres, para viver o pecado. E vivendo o pecado, a Bíblia diz que as pessoas estão sendo enganadas. Porque o diabo ele quer enganar as pessoas. E como ele faz isso? Com o pecado, com o prazer momentâneo, com a vontade que agrada a carne. E depois que ele te engana, a Bíblia fala que ele destrói aquela vida. Porque foi para isso que ele veio. Ele veio para matar, roubar e destruir. Às vezes, no momento do pecado, às vezes a pessoa ela acha bom. Mas naquele momento ela está sendo enganada. Porque o diabo quer enganar, porque depois dele enganar aquela pessoa com o pecado, ele quer destruir aquela vida. E quantas são as pessoas que estão rejeitando a herança que Deus já deu? Estão rejeitando. Estão abrindo mão. Não é algo que Deus vai dar, é algo que ele já deu. E o que diz o versículo 4, assim por ti mesmo te privarás da tua herança. Para você ver, você mesmo. A salvação é individual por isso. Para você não tentar argumentar com Deus dizendo, eu não fui salvo por causa do meu vizinho. Eu não fui salvo por causa do meu marido. Eu não fui salvo por causa do meu pastor. Eu não fui salvo por causa de não sei de quem. Então não vai ter como você argumentar. Porque a Bíblia diz que nós mesmos nos privamos da herança que ele nos deu. E far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces. Porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Eu estava explicando para as pessoas hoje sobre essa questão da ira, né? Antigamente você vê como que era resolvida a situação. O ser humano irava a Deus, naquele momento pelo pecado, pelo erro, pela desobediência. Aí você vê o que Deus fez com Noé. Construiu a arca, Deus destruiu a terra com água. Você vê o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. O povo pecou, desobedeceu, fez o que queriam fazer, fez todas as vontades, viveram a serviço do pecado e Deus tirou Ló da cidade e depois imediatamente caiu fogo do céu e queimou toda a cidade e todos os habitantes. Então você vê como era resolvido antigamente. E hoje, pastor, Deus se ira? Sim. Mas como que ele faz? Ele já vem imediatamente e destrói tudo? Não. Porque se nós estamos vivos, ele não fez igual ele fez com Sodoma e Gomorra e como Noé, com o dilúvio. Mas, pastor, então o que acontece nos dias de hoje? A Bíblia diz no livro de Apocalipse que existem 7 taças. E essas 7 taças,
elas são cheias com a ira de Deus. Então essas taças estão se enchendo com a ira de Deus. E essas taças serão derramadas sobre a terra depois da volta do Filho. Quando o Filho ele tirar a igreja de Deus da terra. Então imagina, a ira de Deus em 7 taças. E cada taça dessa será derramada sobre a terra. Eu fiz até uma pergunta para as pessoas, né? Será que alguém vai querer estar aqui quando essas taças forem derramadas sobre a terra? Ninguém vai querer. E esse é o projeto de Deus que ninguém vem estar. Mas para nós não estarmos aqui nesse dia, nós iremos ter que servir, obedecer e fazer a vontade de Deus. Porque, ao contrário disso, infelizmente, muitas pessoas estarão nesse dia, quando a taça ser derramada e a ira de Deus ser lançada sobre a terra. Deus não quer isso para nós. Por isso que Ele está nos alertando, como diz aqui a mensagem. Versículo 5, olha isso. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Maldito o homem que confia no homem. É Bíblia, tá? É a palavra de Deus. Jeremias capítulo 17, no versículo 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então aqui na Bíblia está escrito que maldito é o homem que confia em outro homem. Maldito. E faz dele o seu braço a sua força. Porque o braço simboliza força, né? Então a pessoa prefere confiar na força do homem, na ajuda do homem, do que confiar em Deus. Você tem que entender uma coisa, que sempre que você fazer uma coisa, você vai estar agradando um dos lados. Ou você agrada a Deus, ou você vai agradar o inimigo. Então, quando você confia no homem, a Bíblia fala que automaticamente o seu coração se afasta de Deus. Quantas são as pessoas que confiou no homem e se decepcionaram? Quantas são as pessoas que confiaram na força do homem e o homem não pôde fazer nada naquele momento, naquela hora? Então, por isso que Deus ele fala que maldito é o homem que confia no outro homem e faz da carne mortal o seu braço. E fazendo isso, a Bíblia fala, e o seu coração se aparta do Senhor. Quer dizer, o seu coração se afasta de Deus. Quando você confia no homem, você não confia em Deus. Quando você confia na força do homem, você não confia na força de Deus. Quando você deposita a sua esperança no homem, você não tem mais esperança em Deus. Entenda isso. Para que você não venha fazer mais. Porque Deus ele quer te honrar. O que Deus está fazendo aqui hoje é te dando conhecimento. Se você fazia, já foi para o esquecimento. A questão é o que você vai fazer a partir de hoje. O que você vai fazer a partir de hoje. O que vai mudar na sua vida a partir de hoje. E diz mais, continuando. Maldito é o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Versículo 6. Olha o que acontece com a pessoa que confia no homem. Olha o que acontece e você vai entender se isso acontece sim ou não. Olha isso. Porque será como um arbusto solitário no deserto. O homem que confia no outro homem, o final dele é isso aqui, ó. É ficar sozinho. O homem que confia e espera, ou acredita na força, ou na palavra que foi dirigida a ele ou ela, o final da pessoa que confiou no homem, é o que diz a Bíblia. Ele será como um arbusto solitário no deserto. Vai ficar sozinho. O final da pessoa que confia no homem é ficar sozinho. No deserto. Solitário. Olha isso. Continuando. Porque será como um arbusto solitário no deserto. E não verá quanto vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável.
Então o final da pessoa que confia no homem é ficar sozinho. Ao ponto que a Bíblia diz que a bênção vai passar na frente dele. E ele não vai conseguir enxergar. Ela não vai conseguir enxergar. Esse é o final de uma pessoa, de um homem que confia no homem. Deus fala, maldito é esse que confia no homem. Eu sempre falo para vocês, não precisa confiar no pastor, não. Não precisa achar que o pastor Jefferson é bom, não. Pastor Jefferson não é bom e não precisa você confiar no pastor Jefferson. Confia na palavra que eu estou pregando para você. Se você crê na mensagem da Bíblia, se você lê junto comigo e tudo que eu estou lendo está aqui, creia. Porque não é a palavra do Jefferson, não. É a palavra de Deus. Quando Deus ele determina algo na sua vida pela Bíblia, creia, porque vai acontecer. Não é porque o pastor Jefferson falou, não. É porque está escrito na Bíblia. Se Deus te repreender, aceita, porque ele só repreende quem ele ama. Se está na Bíblia, aceita, toma posse, porque Deus quer te abençoar. Você tem que entender isso. Você tem que abrir o seu coração para aceitar isso. Porque se você não abrir o seu coração para aceitar isso, é o que diz o título. O pecado vai continuar te enganando e vai continuar te destruindo. Porque é isso que o pecado faz. O pecado engana e depois destrói. Parece ser bom? Sim, mas está te enganando. Mas eu fico muito feliz. Tudo bem, mas está te enganando. O pecado ele faz isso. Ele engana e depois destrói. E olha isso, continuando mais, a mensagem. Versículo 7. A diferença do homem que confia no homem, agora a gente vai ver o que acontece quando a gente confiamos em Deus. Diz assim, ó. Bendito, versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja a esperança é o Senhor. Tá vendo a diferença? Nos versículos anteriores diz, maldito o homem que confia no homem. Mas embaixo está dizendo, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança também é o Senhor. Porque você tem que confiar e ter esperança nele. E ele diz, continuando, porque ele é como uma árvore plantada. Aqui Deus está dando um exemplo agora, né? Ele diz, bendito é o homem que confia em Deus, né? E maldito é o homem que confia no homem. E ele falou do exemplo, do que vai acontecer com a pessoa que confia no homem. Que o final dessa pessoa é ficar sozinha. Mas a Bíblia fala que bendito é o homem que confia no Senhor. E a esperança é o Senhor. Aí Deus vai dar o exemplo do que vai acontecer com a vida da pessoa que confia no Senhor e espera no Senhor. Olha o que vai acontecer com a pessoa. Porque ele é como a árvore, a pessoa que confia em Deus. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quanto vem o calor, mas na sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Você consegue entender isso? Deus está dando um exemplo assim para você, assim, filhinho. Aqueles que confiam em mim, Deus falando, eles são como uma árvore. A pessoa que confia em Deus, Deus dizendo para você, a pessoa que confia em mim, que confia em Deus, são como árvores. É um exemplo que Deus está te dando para você entender o que vai acontecer com a pessoa que confia em Deus. Então ele está dando um exemplo. A pessoa que confia em Deus, ela é como uma árvore. Mas não como qualquer árvore, que é plantada em qualquer lugar. Não. Aqueles que confiam no Senhor é uma árvore que é plantada junto ao ribeiro, perto das águas, o qual as raízes dessa árvore vai crescer e vai até o rio. No momento de sequidão, ele não vai se desesperar. Ele não vai se secar no dia de sequidão, não vai. Porque as raízes estão lá nas fontes das águas. Em todo o tempo que você for até aquela árvore, as folhas estarão verdes.
E no tempo de fruto, toda vez vai ter fruto naquela árvore. Você consegue entender o que Deus ele quer fazer na sua vida? Se você confiar nele, e se a sua esperança estiver nele, você não temerá o mal, porque quem cuida de você é Deus. Deus que cuida de você. Então não existe exemplo maior do que esse. No tempo certo vai dar fruto, não deixará de dar fruto. Não se perturba num momento de sequidão, porque ela foi plantada pelo próprio Deus, e é Deus quem cuida. Diferente daquele homem que confia no homem. O final dessa pessoa é ficar sozinha, solitária. A bênção passa na frente dela, não consegue nem enxergar. Mas aquele que confia em Deus é diferente. Porque quem cuida dela é o Deus que ela confia. É o Deus que ela tem esperança. E o nosso Deus não dorme e nem cochila, né? O guarda de Israel. Ele não. E para terminar essa mensagem diz assim, ó. Por que nós não podemos confiar no homem? Olha o porquê. Versículo 9. Enganoso é o coração. Olha isso. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Quer dizer que não existe nada mais enganoso do que o próprio coração. É o que diz a Bíblia. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E desesperadamente é corrupto. A Bíblia fala que o coração é enganoso e é corrupto. Quem o conhecerá? Tá vendo por que a gente não pode confiar no homem? Porque o coração do homem é enganoso. Sabe por que você não pode confiar no homem? Porque o homem é corrupto. O coração do homem é corrupto. O homem pode fazer 1 milhão de promessas para você, mas infelizmente ele faz promessas hoje que ele não pode sustentar amanhã. Eu estava explicando para as pessoas aí como a gente, quando a gente precisa muito de um milagre, de uma resposta, de uma vitória, de uma cura, nós vai e busca a Deus e faz um monte de promessas. Depois que acontece o milagre, a gente esquece daquilo que a gente falou para Deus. Assim é o ser humano. Assim é as pessoas. Assim é o coração humano. É enganoso. É corrupto. E Deus fala, quem conhecerá esse coração? E olha o que a Bíblia diz, versículo 10. Eu. Então quem conhece o coração do homem? E Deus fala, eu, o Senhor. O único que conhece o coração do homem é Deus. Por quê, pastor? É Deus que conhece. E Deus conhecendo o coração do homem, ele pede. Não confia nele, não. Não confia no homem, não. O único que conhece o coração do homem é Deus. E ele conhecendo o coração do homem, ele dá para nós um alerta. Maldito o homem que confia no homem. Confia não. Porque o homem, o coração do homem é enganoso e corrupto. Mas pastor, como assim só Deus? Olha aí, ó. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então Deus, ele conhece o coração do homem. Ele conhece tanto que ele esquadrinha e sonda. E ele dá para cada um conforme o que o coração que ele foi esquadrinhado, ele precisa. Então Deus, ele conhece. E conhecendo, ele fala, não confia não. Mas é como se Deus, quando Deus ele fala assim, não confia no homem, aí nós faz o quê? Ao contrário do que ele fala, né? Deus fala, não confia, aí nós vai e faz, vou confiar. Aí confia, infelizmente, desce ladeira abaixo. Aí frustra, aí fica triste, aí chora, aí fica perguntando por quê, porque confiou no homem. E na Bíblia não está pedindo para você confiar no homem. Pede para você confiar em Deus. E que a sua esperança seja Deus. Então você tem que entender isso. Se você confiou no homem, foi uma escolha sua. Mas a Bíblia fala para você não confiar.
Pastor, eu posso confiar? Pode, mas a escolha foi sua. A decisão foi sua. E para terminar, diz assim, ó, versículo 11. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias as deixará, e o seu fim será insensato. Aqui Deus está dando outro exemplo de uma pessoa que começa a ganhar ou conquistar bens materiais, dinheiro, de forma errada. A Bíblia fala que essa pessoa que junta bens, dinheiro, de forma errada, Deus ele dá um exemplo que essa pessoa é igual a perdiz, que choca os ovos que ela não colocou, que ela não botou. Uma hora aquele ovo vai quebrar, vai nascer os filhotes e aquele filhote vai embora. Assim a pessoa que junta riquezas de forma errada. Num determinado tempo da vida daquela pessoa, tudo o que ela tem vai se perder. Ou o que ela tem não vai poder resolver o que a pessoa está passando. Então, por isso que a nossa confiança total tem que ser em Deus. Estava explicando hoje para as pessoas na igreja aqui um exemplo. O dinheiro, ele ajuda muito, exemplo, a pagar um bom, como é que a gente fala? Um convênio, né? Convênio que chama. Dá para pagar um bom convênio. E no convênio você consegue entrar num bom hospital. Naquele hospital lá tem um ar-condicionado, tem vários médicos, tem tudo certinho, né? Mas entenda, quem usa o médico é Deus. Porque a vida está na mão de Deus, não do médico. Se Deus usar um médico para te curar e te der vida, glória a Deus, você vai sair de lá com vida. Mas se ele não quiser, como que você vai sair de lá? Pode ser o melhor médico do mundo. Você pode ter pagado o melhor convênio do mundo. Mas se Deus não estiver lá, não tem como. Não dá para fazer nada. Então, por isso que a nossa confiança ela tem que estar depositada totalmente em Deus. Não no homem e nem nas riquezas. O dinheiro é bom, pastor? Sim. Resolve muita coisa? Sim. Dá para colocar o filho na faculdade? Sim. Mas entenda, o dinheiro, o homem, ele nunca pode estar acima de Deus. Se você colocar qualquer coisa acima de Deus, você vai perder o que você tem. Você vai perder o que você tem. Eu conheço um monte de gente que infelizmente abandonou a Deus porque começou um namoro. Quer dizer que aquela pessoa colocou o namoro dela, ou o namorado, ou a esposa, ou o noivo, ou a namorada, acima de Deus. E hoje o namoro, o casamento é um caos. É só briga, discussão, traição, é um monte de coisa. Porque a pessoa não entendeu que para você ser feliz, não é a pessoa que você vai conseguir. Para você ser feliz, Deus tem que estar na sua vida. Quando Deus está na sua vida, Deus vai fazer o seu casamento ser bom. Quando Deus está na sua vida, Deus vai fazer a sua saúde ser abençoada. Quando Deus está na sua vida, a sua vida financeira vai crescer. Mas isso é quando Deus está na sua vida. Então Deus acrescenta as coisas para você. Você não vai ser feliz porque você casou. Você vai ser feliz porque Deus está na sua vida. Então a pessoa que Deus colocar na sua vida, ela vai se juntar com você e você vai conseguir passar a felicidade que você tem para ela, porque Deus está na sua vida. Não é porque você vai ser feliz porque você casou. Eu conheço um monte de gente que casou e é infeliz. É igual a pessoa que casa, ela fala, não, no dia que eu casar eu vou ser feliz. Tudo bem, a pessoa vai e casa. Aí não encontra felicidade. Não, eu acho que eu sei o que eu encontrei. É no dia que eu tiver filhos, eu vou ser feliz. Aí tem um filho, continua infeliz. As pessoas têm que entender que a felicidade é Deus, não é o que você adquire. Conheço pessoas que falam, olha, se eu tivesse uma casa eu seria feliz. Pessoas têm 3 casas, é infeliz. Você não vai ser feliz com aquilo que você vai adquirir. Você vai ser feliz porque Deus está na sua vida. Porque Deus é na sua vida. Porque você escolheu Deus para ser o primeiro na sua vida. E você não coloca nada acima dele. Nada acima dele. Então, quando Deus está acima de tudo,
Quando eu falo acima de tudo, Deus tem que estar acima de tudo, gente. É qualquer coisa. É acima do filho, é acima do marido, é acima da esposa, é acima do trabalho, é acima da vida financeira, é acima de tudo. Quando Deus está acima de tudo, Ele vai cuidar de tudo. Mas quando as pessoas estão colocando dinheiro acima de Deus? Quantas são as pessoas que estão colocando relacionamento acima de Deus? Fala para mim se é o seu relacionamento que vai cuidar de Deus ou é o contrário, Deus que vai cuidar do seu relacionamento. Então você tem que entender isso. E tem que entender isso rápido, gente. Porque enquanto você perde, você está perdendo tempo por falta do conhecimento. Então você vai perdendo tempo. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, e você perdendo tempo. Mas se você absorver e receber a palavra, aí é diferente. Aí você não perde mais tempo. Você vai começar a adquirir, você vai começar a receber, você vai começar a crescer espiritualmente. E Deus vai começando a honrar você. Porque você entendeu o projeto. Você lembra da mensagem que eu preguei para vocês? Que a questão não é Deus fazer justiça? A gente até fala, né? Não, mas tá demorando Deus fazer justiça. Deus tá falando assim, não, filho, não tá demorando não. Para mim fazer justiça na sua vida é depressa. Mas a questão não é Deus fazer justiça. A questão não é Deus te curar. A questão não é Deus prosperar você. A questão é você entender. Depois que Ele fizer o milagre, depois que Ele fizer justiça na sua vida, será que vai ter fé em você quando o filho dele vier? É o que você tem que entender. Não é só o milagre dele operar. A questão é, depois dele fazer um milagre na sua vida, porventura, vai ter fé na terra? Porventura vai continuar tendo fé em você, depois que ele curar você? Depois que ele libertar o seu filho? Depois que ele prosperar você? Porque eu conheço um monte de gente que depois que prosperou, nunca mais usou a fé. Abandonou a Deus, hoje nem sei onde está mais. Tem pessoas que foi curada, usou a fé, foi curada. Depois de receber a cura, sumiu. Deixou de usar a fé. E Deus está falando assim, ó. Quando o Filho do Homem vier, porventura, terá fé na terra? Ou você só usou a sua fé para tomar posse de alguma coisa? E esqueceu que a salvação era a maior de todas elas? Então é o que você está priorizando. E Deus ele pede para a gente priorizar uma só coisa. Uma só. A única coisa que Deus pede para a gente priorizar é o reino dos céus e a justiça de Deus. E as outras coisas a Bíblia fala que ele acrescentaria. Então se você está fazendo qualquer uma outra coisa, você está tentando do seu jeito. Não é do jeito de Deus. Você está tentando de outra forma e não é a forma de Deus. É a sua forma, é o seu jeito. É por isso que até hoje deu errado. Até hoje deu errado. Mas isso pode mudar agora mesmo. Se você aceitar a direção de Deus, Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. Entenda, gente, e durma pensando nisso. É o que diz a Bíblia. O pecado parece até bom, parece até agradável, traz um monte de sensações. Mas entenda, a Bíblia diz que o pecado, ele engana você. E ele engana você para um objetivo só: te destruir. É o que eu acabei de ler para você. O pecado engana e depois destrói. A Bíblia fala que o pecado está gravado no coração das pessoas. Convida o Espírito Santo para entrar no seu coração. Mas para você convidar o Espírito Santo para entrar no seu coração, para fazer a obra, para colocar tudo em ordem, para remover o que tem que ser removido, não é uma questão de você falar, Espírito Santo, entra aqui dentro do meu coração. Não é isso, não é falar. Para o Espírito Santo entrar e você fazer o convite, você tem que entender. Para o Espírito Santo entrar, o pecado primeiro tem que sair. Para o pecado sair, você tem que tomar uma atitude. Você tem que escolher isso. Porque quando o pecado sair, aí você está falando para o Espírito Santo, pode entrar. Aí ele vai colocar em ordem aquilo que o pecado destruiu. Porque é o que a Bíblia fala, o pecado enganou,
O pecado engana e destrói. Então, quando o Espírito Santo entra, está tudo destruído. E o que o Espírito Santo faz? Ele começa a colocar tudo em ordem. Ele começa a colocar tudo em ordem. Por que o Espírito Santo coloca tudo em ordem, pastor? Porque o Espírito Santo de Deus, ele quer que você tenha um encontro verdadeiro com Deus. Um encontro com Deus. Mas para esse encontro acontecer, a sua casa, que é o seu coração, tem que estar preparado. Tem que estar preparado. A Bíblia fala que o Espírito Santo ele veio com um objetivo: fazer que todos nós venhamos conhecer a verdade. A Bíblia fala que o Espírito Santo ele nos conduz à verdade. É o Espírito Santo. Então aceita essa palavra no seu coração. E não aceite ser enganado e destruído pelo pecado. Muda isso. Toma uma atitude. E através da atitude que você vai tomar, atitude quer dizer obras, tá bom? Então, através da atitude que você vai tomar, você vai mostrar para Deus obras. E através dessas obras que você está falando para Deus: Senhor, eu quero mudar. Espírito Santo, eu quero que o Senhor faça obra no meu coração. Então, é atitude, obras que vai gerando esse relacionamento. Escolha Deus, gente. Faz uma escolha aí agora. Escolha Deus. Aonde você estiver, faz uma escolha agora. Escolhe Deus, gente. Escolhe Deus. O que eu posso fazer é pregar a palavra. O que eu posso fazer é abrir a Bíblia e ensinar para vocês. Trazer o que está escrito lá, né, para vocês. Mas eu não posso, como eu posso dizer? Pastor, eu estou querendo ser convencido. Eu não consigo convencer você. Você tem que querer. Deus não quer te obrigar a nada, não. Por que você está querendo ser convencido? Não, mas Deus tem que me convencer. Convencer o quê, gente? Jesus tem que te convencer o quê? O Espírito Santo, ele te conduz à verdade. Se você quiser aceitar, amém. Se não, sua vida vai continuar. Sua vida vai continuar. Mas se você aceitar hoje, se você escolher Deus hoje e falar com ele: Senhor, a partir de hoje, eu vou tomar uma atitude. Eu vou abandonar esse pecado. Eu vou abandonar esse erro que está destruindo a minha vida. Não pense em você que, pastor, eu pequei, Deus está me punindo. Não, gente, para com isso, Deus está te punindo. Onde está escrito isso? Deus está te punindo? As taças estão sendo cheias com a ira de Deus. Deus está te punindo aonde? É o que está escrito aqui na Bíblia, tem que se cumprir. E está escrito aqui, ó, o pecado engana e está te destruindo. Aí você está achando que é Deus? Não, é o pecado que está fazendo isso. É o pecado que está fazendo isso. Mas a pessoa não assume isso. A pessoa não reconhece isso. Ela prefere acreditar que está sendo punida. Punida como? Se fosse para a gente ser punido, meu irmão, não existiria um ser humano na face da terra. Todo mundo estaria morto. Essa é a punição certa. Mas Deus tem misericórdia. E Ele está te ensinando para que você não venha sofrer mais. Então escolha Deus hoje. Amém, gente? Escolha Deus hoje. Eu gostaria que você falasse para Deus: Senhor, eu escolho o Senhor hoje para a minha vida. E tomando essa atitude, eu quero que você diga assim, ó: eu escolho Deus. Olha, a irmã Cíntia colocou ali, ó: eu escolho Deus com todas as minhas forças. Escolhe Deus, gente. Escolhe Deus. Escolhe Deus para a sua vida. Escolhe Deus para ser o seu amigo. Escolhe Deus para ser o seu marido, a sua esposa, né? O seu amigo, o seu Deus, o seu Salvador. Sua mãe, seu pai. Escolhe Deus. Porque quando você ama a Deus de todo o seu coração, meu irmão, você vai amar a sua mãe mais. Quando você ama a Deus, você vai amar seu pai mais. Quando você ama a Deus, você vai amar o seu filho mais. Quando você ama a Deus, você vai amar o seu marido, sua esposa, sua namorada. Você vai amar muito mais. Muito mais. Porque você aprendeu a amar a Deus. Amém, gente? Olha o povo da fé digitando: eu escolho Deus.